Olá pessoal, então hoje eu vou começar uma série de vídeos sobre Design Patterns. E o primeiro que a gente vai abordar é o padrão Strategy. Eu achei esse site bem interessante, digitalocean.com. Esse livro que eu tenho, ele em português, ele tem a versão em português, ele é muito bom. No começo ele pode parecer meio confuso, mas ele é muito legal para aprender padrões de projetos, que isso aqui foi escrito há muito tempo atrás e se usa até hoje. Eu achei esse site porque ele dá uma visão geral do livro. Então vamos lá. Ele dá aqui uma introdução. Esse livro foi publicado em 94. É um dos mais populares livros para aprender design patterns. Então eles chamam de Gang of Four por causa dos quatro escritores do livro. Então esse livro ele divide os padrões de projetos em três categorias. Então nós temos padrões de criação, estruturais e comportamentais. O que nós vamos ver hoje é um padrão comportamental. Mas o que é um padrão de projeto? Eles são uma série de técnicas que resolvem um problema específico, né? No caso hoje, então ele divide aqui, nós temos aqui os comportamentais, os de criação, o singleton, todo mundo conhece, o factory, o builder. E nós temos também os estruturais, adapter, proxy, muito utilizado também, o bridge, decorator também muito utilizado. E nós temos padrões comportamentais. O que nós vamos ver hoje é o padrão Strategy. O padrão Strategy ele é utilizado quando nós temos múltiplos algoritmos para uma tarefa específica e temos que decidir qual implementação será usada em tempo de execução. Então vamos lá, eu vou mostrar primeiro a forma como a gente está acostumado a fazer sem usar o padrão. Vou criar uma classe bem simples, tá? Bem simples mesmo, exemplo só para demonstrar. Vamos lá então. Primeira coisa, vamos criar uma classe. Vou chamar aqui de... Na verdade é um enumerador, tá? Enum. Ok, eu vou dizer que nós temos aqui três tipos. Ônibus igual a 1. Avião igual a 2. E o barco igual a 3. E é isso. E agora eu vou criar uma outra classe chamada meio transporte. Aqui está. Essa classe vai receber aquele numerador como no método construtor. Tipo meio transporte. Vamos criar aqui o método construtor. Ele já completou para a gente aqui, ó, IntelliSense, muito legal. Ok. E aqui no nosso programa, vamos voltar aqui. Vamos criar agora um método, né? Public void mover. E vamos criar aqui if tipo meio transporte, se for igual um ônibus, a gente vai escrever console.writeLine o teclado está horrível. O ônibus anda. Ok. Vamos replicar o código aqui só para não ter que escrever tudo de novo. Então vamos aqui, se for um ônibus, se for um avião. Voa. E se for um barco, ok, e é isso. Então aqui no nosso programa agora, a gente vai colocar aqui, vamos chamar aquela classe, né? Eu vou dizer que meio transporte. Vamos iniciar com o avião. E eu vou dizer aqui então mover. E aqui eu vou trocar para console.readline para podermos observar o resultado. Ok. Então ele vai escrever aqui na tela para a gente. O avião voa. Se eu passar um outro tipo, obviamente ele vai escrever um outro texto.
Imagina aqui, tá? Que nesse código aqui tem um monte de operação. Aqui eu coloquei bem simples um texto para a gente poder ver a diferença, o que é um e o outro, tá? Então vamos lá. Agora eu vou passar e vou falar que isso aqui é um ônibus. Meio transporte, ponto mover. Então ele vai escrever: o avião voa, o ônibus anda. E aqui está. E assim por diante, teríamos para barco, para qualquer outro tipo de bicicleta, enfim, qualquer tipo que fôssemos ter aqui no nosso enumerador, entendeu? Ok. Então agora vamos criar, como é que seria com o padrão strategy? Vamos lá. Primeiramente eu vou criar aqui uma interface. É uma das formas, tá? Tem várias formas de implementar o strategy, né? Eu vou mostrar a mais usual, vamos dizer assim. Então tem aqui uma interface, eu vou chamar de e-mail transporte. Ok, vamos ver aqui. Eu vou ter só um metro, tá? Void mover. That's all. O que vamos fazer agora? Ao invés de termos para cada um desses tipos que nós temos aqui, eu vou criar uma classe específica para eles. E essa classe vai implementar a nossa interface. Simples assim. Então, new class. Eu vou chamar de avião. Eu vou dizer que o meu avião implementa a nossa interface. Meio transporte. Control ponto. Implementa interface. Então vamos lá. Podemos console. Boa. Mesma coisa, vou copiar isso aqui. Eu vou criar mais duas classes. Também vou implementar nossa interface. Control ponto, implementa interface. Eu vou falar que o ônibus anda. Tem alguns que voam, né? Tem alguns que não andam também. Vamos lá. E por último, vou criar uma classe chamada barco. Ok? Mesma coisa, vai implementar nossa interface. E-mail transporte. Control ponto. O barco navega, certo? Então como que isso vai ficar agora? Aqui na nossa classe programa, a gente vai mudar algumas coisas, tá? A gente vai comentar esse código aqui. E agora vamos usar a nossa interface para instanciar cada classe. Então, e-mail transporte, meio transporte, ser igual a new avião, meio transporte, ponto mover. Ele vai imprimir a mesma coisa, o avião voa. O avião voa, aqui está. Mas então agora vamos fazer de novo, meio transporte, new, barco, ponto mover. Ele vai escrever então, o avião voa, o barco navega. Ok, mas reparem qual que é a diferença então que tem, porque ele escreveu a mesma coisa, né, na tela, mas o que mudou? O que mudou foi que para cada método mover da nossa interface, o avião tem o seu jeito, o barco tem o seu jeito. Imagine que aqui não fosse um texto, fosse um cálculo específico. Se nós mexermos no mover do avião, ou se nós mexermos no mover do barco, por exemplo, a gente não vai, uma classe não vai interferir na outra, entendeu? Com isso também estamos utilizando o padrão, os conceitos de solid, na verdade, né? Que esse aqui é o padrão de single responsibility, né? Responsabilidade única, o barco cuida do barco, o avião cuida do avião, o ônibus cuida do ônibus. Porque se tivéssemos uma outra forma, por exemplo, imagine um código muito grande, todo mundo implementa a interface e eu estou cheio de if aqui, ó. Eu boto mais um if, mais um if, mais um if, e se eu meter um if aqui, de repente eu posso botar um código aqui, por exemplo, que pode ferrar tudo, toda a classe.
entendeu? Então é isso que o padrão Strategy ele faz. Ele dá algoritmos diferentes para que se possa decidir em runtime, né? Qual deles vamos utilizar, qual o caminho, né? Vamos utilizar, na verdade. Por enquanto é isso, então, pessoal. Obrigado por ter assistido. Eu pretendo criar mais vídeos sobre padrões de projeto. Vou tentar abordar os principais, não todos, porque são muitos, mas os principais que estamos utilizando, certo? Então é isso. Deixe seu like, comente, fique à vontade. Obrigado.